Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, congregação do Senhor, quero começar com algumas perguntas reflexivas. Será que as coisas prazerosas da vida são para nós, cristãos? Será que o prazer em si, o aproveitar coisas boas e se alegrar, é algo ruim? Parece uma pergunta tola, porque certamente todos poderão dizer, cada um dos que estão aqui poderão responder que é claro que não, não é? O prazer é algo bom, é algo maravilhoso que o Senhor nos dá, não é? Talvez, não é? Ainda assim, possamos, ao perguntar para algumas pessoas, talvez para alguns cristãos, sobre este assunto, sobre a questão dos prazeres, das alegrias, das coisas boas que fazemos na vida, e de repente ouvirmos certas respostas que são um pouco radicais, talvez. Talvez existam pessoas que entendam que as bênçãos que há no mundo, os prazeres, sejam algo em si pecaminoso. Nós sabemos, observando a cultura evangélica aqui no Brasil, que há algumas décadas atrás, não é? Quando a maioria de nós éramos crianças, eu, por exemplo, quando o movimento evangelical crescia e se expandia, a mentalidade de muitos desses cristãos era que, na verdade, um crente verdadeiro, ele tem que se fechar em um casulo, ele tem que se esconder em uma caverna e ele não pode desfrutar de tudo aquilo que está lá fora. Então, muitos cristãos foram ensinados por seus pais e por seus líderes a, por exemplo, não aproveitarem a beleza da arte, as maravilhas que há no mundo. Irmãos, até mesmo pensando em termos de belezas naturais como a praia, muitos foram ensinados que ir para a praia é pecado, não é? Nós sabemos que um cristão, em um ambiente como esse, ele precisa realmente ter consciência cristã e ser diferente do mundo. Isso é notório. Um cristão não vai se vestir ou fazer aquilo que o mundo faz, porque o cristão reconhece que ele não deve expor, por exemplo, o seu corpo ao mundo, às pessoas. Nós aprendemos princípios na palavra de Deus que nos norteiam sobre isso. Mas mesmo assim, muitos cristãos foram privados de desfrutar de certos prazeres. Eu me lembro de algumas coisas que eu ouvia na minha mocidade, quando, por exemplo, eu sabia de algum filho de algum cristão que era proibido de assistir certos desenhos, não é? Cristãos que eram proibidos de desfrutar, não é, da cultura pop, por exemplo, com seus animes, com seus filmes, com seus seriados. Tudo isso era proibido a muitos cristãos. São coisas legais, são coisas divertidas e prazerosas, mas que muitos acabaram aprendendo que essas coisas prazerosas são em si mesmo pecado. E proibiram muitos cristãos de viverem assim. Na nossa tradição reformada, nós temos uma cosmovisão acerca de todas as coisas. Uma visão do mundo realmente completa, baseada na Escritura, na Palavra de Deus, que nos ensina o lugar de cada coisa na existência, de cada criatura, de tudo o que acontece. Nós podemos reconhecer tudo isso e darmos glória a Deus, e jamais olhar para o mundo ou para prazeres, para coisas legais e alegres e entendê-las como algo diabólico. Afinal de contas, aquela visão de que o cristão tem que ser uma pessoa de cara fechada, uma pessoa triste, que não tem alegria, mas que vive cabisbaixo, não é? Andando sem prazer na vida, como se ele fosse condenado a ser um cristão. Essa visão é uma distorção. E na verdade isso sim é que é diabólico. Nós aprendemos como cristãos, adiante de, por exemplo, uma paisagem linda, uma paisagem bela, a céu aberto num campo, orarmos, não é, de olhos fechados, ao invés de abrirmos nossos olhos, contemplarmos a criação, as belezas naturais e então darmos glórias a Deus. Aprendemos assim. A minha geração, não é, foi muito mal ensinada, infelizmente. Em contrapartida, surge uma nova geração que não sabe se controlar diante dessas coisas. Surge uma nova geração que não sabe lidar com o prazer da vida, com os prazeres na vida. E acabam descontrolados, se entregando e se embriagando naquilo que não deveriam, que deveria ser usado com um bom propósito de glorificar ao Senhor. Mas que porque eles vêm como uma geração revoltada à geração passada, acabam abraçando um tipo de vida
e usando, na verdade, aquilo que Deus colocou no mundo para o nosso bem, de uma maneira completamente idólatra, que define as suas vidas. Então nós temos dois extremos aqui, e nenhum deles é saudável, e é bíblico, e é fiel, não corresponde à vida de um cristão. Mas pensando naqueles que acabam não entendendo o prazer como uma coisa realmente boa, e que nós, como cristãos, devemos aproveitar. Esses, irmãos, pensam de maneira muito estranha, que não está de acordo com o Evangelho. Na boca de alguns cristãos, parece que Jesus Cristo, quando andou neste mundo, era alguém bem amargurado. Coitado dos discípulos, né? Porque a impressão que se tem, se nós temos que demonstrar Cristo em nossa vida, com a nossa maneira ranzinza de ser, fechada, onde nós não fazemos nada, absolutamente nada, que não seja em um contexto puramente religioso. A impressão que temos é que Cristo, diante do testemunho que damos muitas vezes, era ranzinza, cabisbaixo, que não tinha alegria na vida. Como pode o Criador, que deu sentido a todas as coisas, que criou tudo para um fim, não é, realmente bom, que se agradou de sua própria criação, que ao término de sua criação, ele olha, ele contempla e ele diz: tudo é muito bom. Tudo é muito bom. Não é? Como esse Criador seria alguém, não é, que não daria valor à sua criação? É o que nós às vezes transparecemos, se não conseguimos agir ou desfrutar bem dos bens que o Senhor nos dá. Nós vamos pensar sobre isso hoje, irmãos. Nossa reflexão está no Salmo 104, verso 13 a 15. Salmo 104, apenas o verso 13 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Só esses versículos aqui, esses versos, são suficientes para nós, irmãos. Essa noite, irmãos, eu vos proclamo o Santo Evangelho sobre o seguinte tema: aprendendo a glorificar a Deus com os prazeres da vida. Eu coloquei esse tema e eu sei que talvez para alguém que vá dar uma olhadinha nas redes sociais e veja o banner, né, a capa da transmissão, da pregação, o anúncio, possa achar um pouco estranho. Aprendendo a glorificar a Deus com os prazeres da vida, geralmente se atribui por essa mentalidade, não é? Tão estranha, por essa subcultura evangélica criada, que prazeres têm uma conotação negativa. E não é bem assim, não. Não é assim que as coisas funcionam. Antes de tocar então no próprio assunto dos prazeres providenciados por Deus, eu quero falar primeiro justamente sobre a providência de Deus, para entendermos que prazeres, alegrias, coisas boas, momentos bons, fazem parte da providência de Deus para nós. Então eu quero iniciar com a providência de Deus. O que podemos aprender no Salmo 104? Eu já preguei nesse salmo. Este é um maravilhoso salmo de louvor e agradecimento pela providência de Deus. É como se o salmista estivesse refletindo detalhadamente em todo o funcionamento da criação, da vida, e dando então glória a Deus por isso. A impressão que você tem quando você percebe a estrutura do salmo, parecida com o Salmo 103, que começa dizendo: bendize a minha alma ao Senhor. Muito parecido com o Salmo 103, o início, não é? Bendize a minha alma ao Senhor. E então começa a exaltar a Deus, a glorificar ao Senhor. E então ele vai dando detalhes sobre como, na verdade, o mundo funciona, e vai adorando a Deus, reconhecendo a sua glória em tudo. Esse salmo realmente exalta a soberania de Deus, exalta a sua providência em toda a criação, não é? E ele então dá glória a Deus por seu poder soberano, por manter toda a vida que ele criou. É isso que o Senhor faz, não é? Quando pensamos nos dias da criação, quando Deus cria o mundo naqueles primeiros 6 dias, e então no 7º ele santifica, ele descansa. Essa ideia do descanso de Deus não é que Deus parou,
Ele parou agora, ele sentou numa rede, não é? E parou, não. Deus, ele termina a sua criação, ele contempla, ele constata que tudo é muito bom, ele criou tudo muito bom, e então ao contemplar, ele providencia, ele começa a manter a sua criação. Logo podemos compreender que o mundo não está funcionando no automático. O Deus que criou é o Deus que mantém. Ele não criou, deu corda e foi embora. Não, ele continua a manter. Não é por seu poder toda a criação. Este salmo, ele me fez lembrar de uma música, de um desenho, de uma animação da Disney, muito amada de todos nós, principalmente a versão original, não é? Que é a animação do Rei Leão. Ao ler o salmo todo, eu pude lembrar dessa música. Já tem um tempinho que eu assisti, novamente, esse filme, embora que eu assisti muitas vezes, né? Porque realmente é muito bom. Mas, lembrando daquela música inicial, O Ciclo Sem Fim, quando é cantada aquela música, não é? Muito bonita, isso passagem, uma obra muito bem composta, muito, muito bonita realmente, uma obra de arte. Mas me fez lembrar daquela música, onde é cantado, na verdade, não é? Sobre a natureza, sobre como as coisas se encaixam, sobre como uma coisa depende da outra. Tudo está interligado nesse ciclo da vida. É isso que é cantado naquela música. E quando eu li esse salmo, quando eu estudei esse salmo, eu pensei justamente sobre isso. Porém, há uma coisa que eu posso dizer sobre aquela música, embora seja muito bonita. Aquela música diante desse salmo é uma música pobre. E eu vou explicar o porquê. Porque a música Ciclo Sem Fim, embora seja linda, eu não estou condenando a música, estou dizendo que ela é bonita realmente, ela é pobre porque o conceito da própria música em si traz a ideia de uma existência autoexistente, de uma existência, não é, que se mantém por conta própria, como se as coisas fossem automáticas, como se esse ciclo da vida fosse impessoal. Esse que é o problema da música. Ela é muito bem composta, é uma poesia realmente maravilhosa, mas ela não demonstra a verdade sobre quem está por detrás de tudo. Essa música tem esse defeito então, e isso é uma pobreza naquela poesia. É uma pobreza. Quando olhamos para o Salmo 104, vemos então também como o salmista exalta esse ciclo da vida. Ele fala sobre como as coisas se encaixam, como tudo tem o seu devido lugar na criação, como tudo faz sentido, como tudo é muito bem medido, como uma coisa depende da outra. Porém, o que o salmista faz, diferente daquela música, o que ele faz é reconhecer a glória do Deus Criador em tudo isso. Ele canta essa verdade nesse salmo, ele fala, Deus é aquele que providencia tudo, absolutamente tudo. Tudo que nós olharmos na criação, e é isso que ele está fazendo, contemplando a criação e pensando e refletindo, não é? Por que as coisas são assim? Por que tudo funciona tão perfeitamente? E então ele atribui a glória a Deus. É por causa do Senhor. Por isso ele diz aqui no verso 13, ele fala, do alto de tua morada regas os montes. Ele atribui nesse sentido, não é? A água neste mundo, por meio da chuva, ou regando os montes que vão dar origem, por exemplo, a rios, ele atribui isso a Deus. Ele fala, do alto de tua morada regas os montes. Ele não fala que isso que o mundo precisa, que as árvores, não é, as plantas, os animais precisam, é algo impessoal, é algo que é causado pelo nada, que não tem uma causa inteligente. Não, ele aponta para essa verdade e ele dá glória a Deus e fala, do alto da tua morada, no céu, onde o Senhor está, de lá é que o Senhor rega os montes. Ou seja, o Senhor dá ordem à criação. O Senhor mantém a criação funcionando, acontecendo. E ele fala, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Tudo é mantido, não é? Ora, nós estamos num mundo onde há, não somente nós, mas vários seres vivos. E todos esses seres vivos, que dependem, que são seres que precisam manter suas vidas, não é? Que têm que se alimentar e passar por todo um processo natural, tudo isso, o salmista está dizendo, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Tudo está acontecendo. Cada inseto neste mundo, cada animal, pequeno ou grande, tudo, estrelas, toda a vida marinha, as árvores, as plantas, tudo, irmãos, absolutamente tudo está acontecendo, está funcionando e alcançando o seu fim, o seu objetivo, porque Deus, do alto de sua morada, mantém
providencia. É o que o salmista diz. No verso 14 ele fala: fazes crescer a relva para os animais. Ou seja, ele olha para a grama, para a vegetação necessária para os animais e fala: veja, essa grama, essa vegetação, ela não está aí por um processo evolutivo, ela não está aí por acaso. Na verdade, é Deus que faz crescer a grama para os animais. Ou seja, os animais pastam porque Deus lhes dá o que pastar. É o ciclo da vida mantido por Deus. E então ele fala: veja, como uma coisa está ligada à outra, nesse ciclo. Por isso que eu lembrei da música lá do Rei Leão. Porque veja, fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem. A utilidade nossa com relação à natureza. Pense em termos de alimento que vem da terra, todo o fruto da terra que nós colhemos, como também os remédios, não é? Os remédios que nós também colhemos na própria natureza, que pesquisamos, estudamos a natureza. Tudo isso ele está dizendo, é o Senhor quem faz crescer. E isso serve tanto para os animais, a vegetação como um todo, com essa diversidade, como também para nós, seres humanos. E ele fala então: de sorte que da terra, da própria terra, tire o seu pão. Não é? Nós, que fomos criados do pó da terra, Deus nos sustenta com a própria terra. Ele faz com que a terra dê fruto para o nosso bem. E olha o que ele diz aqui, irmãos: de sorte que que da terra tire o seu pão, mas não somente o pão. Aqui há algo muito detalhado aqui que é importante e refere-se justamente a prazer e alegria. Porque ele fala bem assim: veja, de sorte que da terra tire o seu pão, só o pão? Não. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Tudo isso vem do Senhor. Então podemos aprender neste salmo que essa história infantil de mãe natureza é uma balela. Isso é uma história infantil. O que há na verdade é o pai da natureza, o criador da natureza, Deus. E o salmo, diferente daquela música, exalta a Deus. Portanto, o salmo que canta esse ciclo da vida, não é na verdade uma melodia e um texto e uma letra completa que dá glória àquele que mantém o ciclo da vida. Essa é a providência gloriosa de Deus, irmãos. Aplique isso a tudo, absolutamente tudo, inclusive até mesmo aquilo que nós não conseguimos entender, que foge à nossa compreensão. Até mesmo quando nós pensamos na providência de Deus, não é, em coisas que nós consideramos, não é, imediatamente ruins, isso também está na providência de Deus. Pensemos que nossa terra precisa de chuva, estamos tendo, graças a Deus, um bom inverno. Já tem um tempinho que está chovendo e se mantém assim, chovendo. Não é? Para quem é mais friento, está sofrendo um pouquinho mais. Não é? Mas é bom, é muito bom isso, poder ver o ambiente do Nordeste, do sertão, fresco. Isso é uma maravilha, é um refresco realmente para a nossa vida. Não é? Mas essas chuvas que vêm para o bem da nossa terra tão seca, ela também causa, por exemplo, problemas e mortes. Quando o sol que nós desejamos também vem, porque nós uma hora esgotamos de tanto tempo um pouco mais frio, um pouco mais fresco, um pouco mais chuvoso, e queremos o sol, esse sol também, quando ele dura mais tempo, ele também nos prejudica. Do Senhor, irmãos, vem a fartura de pão, mas também vem, na verdade, a seca, a escassez. Do Senhor vem a saúde para nos mantermos de pé e trabalharmos e buscarmos, mas também vem a doença. Nós não podemos olhar para Deus e entender que Ele é aquele que nos dá somente aquilo que nós consideramos bom. Porque na verdade o Deus soberano, esse que é Senhor, que tem uma visão completa de toda a criação, que não tenta sequer adivinhar o que há na frente, Ele criou o que está na frente. Ele é o soberano, Ele pode falar com categoria, não é? E providenciar exatamente tudo o que Ele, por sua sabedoria eterna, sabe que nós precisamos. É assim que a vida tem o seu equilíbrio. Esse equilíbrio vem do Senhor. Vem do Senhor. É isso que o Salmo exalta o Senhor. Mas, irmãos, Deus não providenciou apenas o alimento, o sustento. Para o homem que Ele criou segundo a sua imagem,
Ele não deu apenas aquilo que é necessário para lhe manter de pé. Em nosso contexto, embora nós amemos cuscuz, não é? Deus não nos deu somente o cuscuz, embora seja muito bom, né? O nordestino gosta de cuscuz, essa é a realidade, eu gosto. Podemos negar isso aí, né? Aqui não gosto muito, mas não é? Quem não gosta de um bom cuscuz recheado, cuscuzinho quentinho com café de manhã, é uma maravilha. Mas veja, é um alimento básico, que tem muitos nutrientes que são bons para nós. Mas Deus não nos deu somente isso. Ele não deu para nós somente o feijão e arroz. Por sua misericórdia e graça, Ele nos deu mais do que isso. Pare para pensar, como criaturas que por natureza são inimigas de Deus, como nós que somos rebeldes por natureza, somos inclinados à maldade, como um mundo que vive em guerra, mentindo sobre paz, porque só buscam guerra o tempo todo, como um mundo que vive cometendo injustiça ainda pode desfrutar de prazer. Pensar no sabor, nos sabores que nós desfrutamos deste mundo, é a graça de Deus. Porque, na verdade, por nossa maldade e rebeldia contra Ele, uma vez que nos é prometido, se nós não cremos em Jesus Cristo, a condenação, o sofrimento eterno, poder desfrutar de um bom pedaço de pizza é uma coisa gloriosa. Pode parecer pequeno, porque estamos acostumados a isso. Mas, irmãos, isso é fruto da graça de Deus. Quem disse que nós merecemos isso? Não somos nós que inventamos ou criamos o trigo para fazer a massa. Nós não somos os responsáveis pela existência do leite, não é? Tudo o que compõe uma pizza ou qualquer tipo de alimento gostoso que nós amamos, isso é providência de Deus. Vem dele. É fruto da terra que Ele criou. Ele ordena tudo isso. Então o Senhor demonstra a sua misericórdia não só nos sustentando, Ele nos dá além. Ele nos dá, sabe, coisas maravilhosas. Não só em termos de alimento, mas também em bons momentos em nossa vida. O Senhor nos dá a bênção de conquistas. Quem disse que nós merecemos conquistar alguma coisa? Mas Ele nos dá a alegria de podermos trabalhar e alcançar alguma coisa com o fruto de nosso trabalho. E nós nos sentimos bem e alegres por isso. Isso é a providência de Deus, nos dando além do que nós merecemos. Relembrando, ele fala no verso 14 e 15: fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que tire da terra o seu pão. E então quero dar um detalhe muito importante aqui sobre o prazer que o Senhor providencia para nós. Ele fala, o vinho que alegra o coração do homem. Os irmãos sabem que jamais, eu não preciso omitir isso. Eu entendo que, como um cristão, eu não posso ser hipócrita, não é? E dizer aquilo que a Escritura não diz. Como, por exemplo, nessa cultura, lá na introdução, quando eu falei dessa cultura estranha que foi pregada aos cristãos evangélicos principalmente, de dizer que prazer em si é pecado, não é? Para muitos, infelizmente, eles aprenderam a demonizar tudo aquilo que eles não estão acostumados a fazer. Como, por exemplo, o consumo de vinho. Isso é tão estranho, e eu preciso falar sobre isso, irmãos, porque é Deus em sua palavra, essa palavra é palavra de Deus, é inspirada pelo Espírito de Deus, que está dizendo aqui que Deus providenciou o vinho que alegra o coração do homem. E o que cristãos têm feito é transformar o vinho, não é? Essa bebida clássica e outras coisas muitas também, em algo completamente demoníaco. É o que acontece. De maneira que um cristão, ele é tão cauterizado por essa mentira que contaram, que há cristãos que têm medo, que a consciência pesa. Veja, ele foi tão convencido disso, por uma questão cultural, no meio evangélico, que acabou se convencendo disso e acaba, infelizmente, não só por causa disso, aqui é um exemplo, estou usando o exemplo do vinho, para abordar várias questões com relação a prazer, coisa que nos dá alegria. Então o ponto aqui não é o vinho, mas eu preciso dizer que o Senhor foi quem providenciou o vinho que alegra o coração do homem. Em uma reflexão que eu fiz com a minha família essa semana, eu perguntei, ora, por que é que Cristo escolheu, por exemplo, o vinho para a Santa Ceia? Alguns vão pensar, é porque o vinho é vermelho e isso representa o sangue. Não, já existia suco naquele período, não é? Amassou a fruta, espremeu, tem suco. O vinho, para ficar naquele
estado, não é, para ser consumido como vinho, ele tem que passar por fermentação. Então é claro que havia, nesse sentido, suco recém-feito, que um dia iria fermentar, mas por que Cristo ele escolhe justamente o vinho para a Santa Ceia? Porque o vinho tem essa função. Como o texto diz, o vinho que alegra o coração do homem. Ou seja, a Santa Ceia, Cristo ordenou com vinho, porque o vinho é uma bebida de celebração. Uma bebida de celebração. Quem é que faz uma festa, não é? Pensando no passado, não é? Principalmente no passado. Quem faria uma festa e chamaria as pessoas para tomar suco? Não, o vinho era uma bebida apropriada para este fim, que o Senhor, não é, providenciou ao homem. Não só o alimento, não só o pão necessário para as suas forças, mas o vinho que alegra o seu coração. E o princípio aqui, irmãos, está além do próprio vinho. Nós vamos ler alguns textos aqui que falam sobre isso também, não é? Mas o princípio está naquilo que alegra o coração do homem, isto é, nos prazeres da vida, providenciados por Deus. Por exemplo, Eclesiastes 10 e verso 19, nós vemos bem assim: o banquete traz diversão e o vinho alegra a vivência, mas é com dinheiro que se consegue tudo isso. Ou seja, Salomão aqui em Eclesiastes ele fala tanto do vinho em seu propósito de alegrar a vivência, como também dos meios necessários para consegui-lo. Ou seja, tudo como providência de Deus. O vinho, ou aquilo que alegra o coração do homem, e o trabalho necessário para alcançar essas coisas, também é providência de Deus. Tudo isso está, não é, na Escritura Sagrada como um bem para o povo de Deus. Jeremias 31 e 12, e esse texto eu vou citar no final do sermão, por ser muito importante, mas eu quero antecipar aqui. Jeremias 31 e 12, quando o Senhor, por meio do profeta, começa a falar sobre a restauração do povo de Deus e promete um tipo de vida, um tipo de existência no futuro que seria gloriosa, e é uma referência justamente à promessa de novo céu e nova terra, da nossa alegria final. O que ele diz? Capítulo 31, verso 12 de Jeremias. Ele fala bem assim: sendo assim, virão e cantarão de júbilo nos lugares altos de Sião. Cantarão de alegria nos lugares altos de Sião. Fazendo uma referência à igreja, ao povo de Deus. Ficarão radiantes de alegria. Não é? Refletimos sobre isso em casa essa semana. Então, o que é uma pessoa radiante? Quando você pensa em uma pessoa radiante, é uma pessoa que realmente a sua alegria, não é? A sua vida está tão clara, não é? Está tão óbvia que você vê de longe o jeito da pessoa, aquela energia positiva, no sentido da pessoa ter bom ânimo para as coisas, estar sorridente. É o que ele está dizendo aqui. Ele fala: ficarão radiantes de alegria por causa da bondade e com os muitos bens oferecidos pelo Senhor. E então o que ele vai falar? Que bens são esses que o Senhor dará ao povo sem que haja fim para essas coisas? Ele vai dizer aqui, ó: os cereais, o bom vinho, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas. Ele basicamente aqui nessa promessa de novo céu e nova terra, ele fala exatamente o que estamos lendo aqui no Salmo 104. Eles ficarão felizes, radiantes de alegria, contentes por tanta bênção que o Senhor providenciará. E que bênçãos são essas? Os cereais, o bom vinho, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas. Ou seja, tudo nesse sentido prosperando, tudo indo muito bem. Essa é a alegria que o povo de Deus desfrutará no final. E então ele fala: e agora pensem no Éden, pensem naquilo que perdemos em Adão, na abundância da alegria que havia no Éden e que foi perdida pelo homem no início. Ele fala: serão como um jardim, bem cuidado, e não mais se entristecerão. O Senhor promete ao seu povo um dia onde a alegria, os prazeres na vida do seu povo jamais terão fim. É o que o Senhor promete aqui. Temos que compreender, irmãos, que o Senhor, por sua graça, não nos deu apenas o sustento, o necessário. Nós podemos testemunhar em nossa vida que ainda é um deserto, que ainda é uma luta todos os dias contra a nossa própria natureza, que Deus nos dá coisas boas. Deus nos dá a bênção de podermos planejar nosso próprio casamento.
Deus nos dá a bênção de podermos trabalhar e sonhar com coisas melhores. Tudo isso o Senhor tem dado a nós. Nesse mundo, por mais que haja sofrimento, morte, destruição, ganância, ainda assim, em todo mundo, as pessoas, em algum momento, elas desfrutam de alegria. As pessoas riem por algo bom que aconteceu. Sempre há alguma coisa que nos alegre. Isso é bondade do Senhor. É o Senhor dizendo que Ele nos dá além do que nós necessitamos, além do que nós precisamos, nos dá razão para nos alegrar. Venhamos pensar sobre essas bênçãos, não é? Usando a figura do vinho como algo que nos alegra, como algo prazeroso a nós, que nos deixa alegres. Pensemos em tudo aquilo que nós podemos desfrutar hoje, por exemplo, em nossa vida. Todos os bens culturais, tudo aquilo que é providenciado no mundo, que é realizado no mundo. Pensemos nesses prazeres, em coisas boas que nós fazemos, em momentos bons que nós desfrutamos, alegria em nos juntarmos com os irmãos, alegria de fazermos de repente uma viagem, alegria de fazermos algum tipo de planejamento que dê certo, alegria de às vezes construir coisas. Tudo isso acontece aqui. Coisas prazerosas, por exemplo, quando nós pensamos em prazer, uma das coisas que nós hoje mais desfrutamos, principalmente quem é pobre, porque se falta dinheiro para viajar, né, tem YouTube à vontade, né? É mais ou menos assim. Então nós temos entretenimento à nossa disposição. Irmãos, o entretenimento não é uma coisa diabólica. O entretenimento não é uma coisa do mal. O entretenimento é uma coisa boa que nos dá prazer. Nós rimos, nos emocionamos, nós gostamos. De repente um bom filme, uma boa série. De repente quem gosta de desenhos, não sei. Há muitas coisas que nos divertem, que nos alegram. Nós somos rodeados disso. Mais uma vez eu pergunto aos irmãos, será que nós merecemos coisas assim? Olhar, por exemplo, para a produção artística no mundo, talvez hoje não temos tantos bons exemplos sobre isso, mas olhemos para a história da humanidade, em como a arte se desenvolveu, em obras realmente belíssimas, obras que realmente deixam as pessoas completamente pasmadas. Pensem, por exemplo, não pegando os exemplos atuais, de música, por exemplo, não é música, nós sabemos que música, no mundo, música boa, não é uma coisa tão fácil de achar. Você acha muita porcaria porque vende mais. Mas pense não só agora, ou no tipo de coisa que se apresenta aí e que é ruim, não é? Pense em toda a produção musical do mundo. Tanto os clássicos como também as coisas que nós vemos agora que também são boas. E vejam inteligência nesses trabalhos musicais, não é? Vejam intensidade, vejam uma arte que ajuda nesse sentido a você desabrochar emoções. Arte que consegue fazer você chorar, que te leva às lágrimas, que te emociona, como também te dá aquele senso, não é, de você ser um guerreiro, não é? Um senso, um desejo de vitória. Tudo isso acontece na arte. Se você vai observar, por exemplo, os músicos clássicos, eles eram verdadeiros gênios. E podemos glorificar a Deus por tudo isso que está sendo produzido, porque eles eram verdadeiros gênios. E o trabalho que eles fizeram desperta nas pessoas que ouvem com atenção tais músicas esses sentimentos. Sentimentos, não é? Como é que alguém pode ouvir uma música antiga, um clássico, talvez Beethoven, talvez Mozart, algum desses grandes da música antiga, da música clássica, e quando ouvir as suas obras, não é, ter aquele senso, por exemplo, de glória? Pois bem, a música causa isso. Marca momentos de nossa vida para nos fazer recordar. Tudo isso nós temos e é entretenimento, é prazeroso, são prazeres da vida. De repente ter a oportunidade de viajar, não é? Alguns podem ir para outros países, outros viajam pela localidade mesmo, pela região e desfrutam, por exemplo, de pratos diferentes. Vão para lugares bonitos, lugares memoráveis. Tudo isso é prazeroso. Tudo isso é bom. Ir ao cinema com uma turma boa, isso é algo muito bom, irmãos. É memorável. E tudo isso, não é, que alegra o nosso coração, está dentro da providência de Deus para nós. É a sua graça. Ele nos dá momentos bons,
momentos alegres. Tudo isso vem do Senhor. Ou seja, um cristão, ele não precisa ter aquela visão dicotômica, aquela visão dualista de separar sagrado de profano. Nós podemos desfrutar da arte. É coisa boa. Tudo aquilo que é belo no mundo, eu posso garantir aos irmãos que não foi o diabo que inspirou. O que o diabo inspira é vulgaridade, mas beleza não vem do diabo. É bênção de Deus para nós. E nós desfrutamos. Então, isso realmente é maravilhoso. Poder olhar para um Deus todo-poderoso, que olha para nós e faz com que as coisas da vida se encaixem, façam sentido. E nos dá essa grande maravilha de podermos desfrutar de alegria. Isso realmente é uma bênção para nós. Uma bênção. Eu lembro do momento que Cristo, o nosso Senhor, ordenou que os discípulos preparassem a Páscoa. Jesus ordena os discípulos: preparem a Páscoa. E quando ele se reúne com os discípulos para celebrar a Páscoa, o que ele fala nos evangelhos? Que eu desejei ansiosamente me reunir com vocês. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, estava ali com seus amigos. Com seus amigos. E ele fala abertamente que ele desejou ansiosamente estar reunido com eles. Pense como nós podemos nos reunir com familiares, com amigos, pessoas queridas nossas, para celebrar. Que coisas maravilhosas nós podemos fazer. Ele fez com os seus discípulos. E ele se alegrou naquilo. Ele desejou aquele momento por ser bom. Veja como o Senhor nos dá bênçãos, irmãos. Isso realmente é maravilhoso. E é além do que nós precisamos. É a cereja do bolo. É algo a mais, algo que nos traz alegria, não somente sustento. Já temos que ser gratos a Deus, porque Ele nos mantém de pé por tudo que providencia para nós. Agora, quando pensamos que esse Deus Todo-Poderoso nos dá além do que nós precisamos para ficar de pé, isso realmente é maravilhoso. Nós, como cristãos, precisamos aprender a olhar para todo este mundo, para todo mundo, e aprendemos a ser gratos a Deus pelos bens que nós desfrutamos. Já parou para pensar em agradecer a Deus porque você pôde ir ao cinema com alguém e assistir um bom filme? Já parou para glorificar a Deus porque você ouviu uma boa música, uma música que é bem trabalhada, que é inteligente, uma obra muito bem feita, muito bem pensada, e você ficou maravilhado com aquela arte tão boa? Você já parou para agradecer a Deus por isso? Entende? Já parou para agradecer a Deus pela diversidade de sabores, de cores, por tudo que há no mundo de bom, de agradável aos olhos? Pois bem, Ele providencia tudo. Não só o pão para o nosso sustento, mas também aquilo que alegra o nosso coração. Aquela coisa a mais que nos faz rir, que nos faz sentir bem. Isso é o Senhor quem traz a todo mundo. Porém, o que o mundo faz diante de todas as bênçãos que o Senhor tem dado? Faz como salmista? Não. O que o mundo tem feito? Tem transformado os bens que o Senhor criou em ídolos. Tem adorado bênçãos que o Senhor deu para a humanidade. Não tem demonstrado gratidão a Deus. Não tem demonstrado. Irmãos, pensem na maravilha da ciência, irmãos. Meu Deus, é tão maravilhoso você... Imagina alguém do século XVI, não é? Sendo um pouco mais de ficção, não é? Pensando em quem tivesse um DeLorean aqui para a gente dar uma voltada no passado. Mas veja, imagina o que é, naquele período do século XVI, não é? Quando uma coisa completamente revolucionária e nova foi inventada. A prensa. Até então todo mundo... Veja, desde os tempos antigos bíblicos até o século XVI, como é que os livros eram copiados? Todos à mão. Molha a peninha na tinta e escreve. Molha a peninha na tinta e escreve. E então no século XVI alguém vem com essa brilhante ideia de impressão.
e criou a prensa. E a prensa foi algo tão usado, mas tão usado para a Reforma Protestante, que pela prensa, traduções da Bíblia, os catecismos de Calvino e de Lutero, todos se espalharam pela Europa por causa da prensa. Uma maravilha científica que ninguém tinha pensado antes. Aí nós imaginamos toda a evolução científica. O que estamos fazendo aqui em um momento de quarentena ainda, com fé em Deus já para se acabar, mas ainda de quarentena, com certas restrições, embora estejamos aqui reunidos, alguns irmãos, há irmãos em casa acompanhando pelo celular, por uma telinha ou pela televisão. São bênçãos que o Senhor nos dá. Bênçãos que o Senhor nos dá. Tudo isso para o nosso bem. Não é? Não temos que morrer de calor num salão. Há ventiladores. Não é? Há ventiladores. E quando há mais condição, também ar-condicionado. E coisas que são boas para nós, que nos dão prazer. Para as donas de casa, por exemplo, as maravilhas da ciência beneficiam as donas de casa. Geladeira, micro-ondas, o design da cozinha. Tudo isso, irmãos, é uma maravilha da ciência. Alegra o nosso coração e vem do Senhor. Tudo. Pensemos sobre isso. Pensemos em como nosso Deus é bom. E agora olhemos para a verdade de que o Senhor nos dá tanto e ainda promete que nos dará mais. Ainda grava em nossos olhos a eternidade, o anseio pela eternidade, e nos enche de esperança dizendo: tudo isso que vocês têm, que vocês acham bom, ainda traz tristeza quando acaba, não é verdade? Porque vocês morrem, porque há problemas que acontecem nesse mundo, mas eu prometo a vocês que no fim, no futuro, quando Cristo vier, toda alegria e prazer jamais terá fim. É o que Ele promete a nós. Mas uma coisa que temos que aprender diante dessa palavra, porque o mundo não é grato a Deus por tudo isso como o salmista tem sido. Nós, como cristãos, temos que aprender a sermos gratos a Deus por isso e termos a visão correta das coisas. Voltando a citar a questão do vinho. Aprendemos então que Deus providenciou o fruto, o vinho que alegra o coração do homem, mas Deus não deu vinho para que o homem se embriague. O Senhor nos deu vinho para a alegria, para a celebração, mas não para que nós venhamos a estar bêbados, embriagados, escravizados ao álcool. Isso é uma abominação e é um uso idólatra de bênçãos que o Senhor fez para nós. Essa é a realidade. Agora, do mesmo jeito que eu falei sobre a questão do vinho, aplicando a toda a questão do prazer na nossa vida, que Deus nos deu, do mesmo jeito que o Senhor não quer que nós venhamos nos entregar à escravidão dos prazeres, Ele também não quer que nós venhamos nos entregar a qualquer coisa boa que Ele providenciou para nós. Para mim, é uma honra servir a Deus como um pregador do Evangelho, como um pastor. Eu não mereço isso. Mas eu não posso me apegar também ao ofício e adorar o ofício que eu recebi. Para mim é bom, é prazeroso, eu me encontro na vida, a minha vida faz sentido. Eu sei o que eu estou fazendo, isso é prazeroso, é bom quando você consegue fazer coisas que você sabe que você tem que fazer, porque se encaixam. Quando você pode perceber dons que o Senhor te deu funcionando, mas eu não posso me apegar ao meu ofício e adorá-lo. Acima de tudo, para mim, eu tenho que ser um pastor. Não! A vida não é desse jeito. A mesma coisa, irmãos, quando nós pensamos na questão do vinho, em tudo aquilo que nos traz alegria, não é? Tudo mais que dá satisfação ao nosso coração, que acalenta a nossa alma, nós não podemos nos apegar e sermos escravos. Da mesma maneira, então, que há pessoas que se embriagam, há pessoas também que se embriagam não com vinho, mas com qualquer tipo de prazer que Deus deu para o nosso bem, não para a nossa escravidão. Eu quero ler antes um texto que é o texto muito bem conhecido dos irmãos, 1 Coríntios 10, verso 31. Esse texto realmente é maravilhoso, porque tudo que nós podemos ler no Salmo 104, sobre a providência de Deus, podemos então entender como usar isso, como aplicar em nossa vida, pelo texto de 1 Coríntios 10 e 31. Que diz assim:
Lembre de todo o Salmo 104, de toda a providência de Deus, dos detalhes de sua providência, daquilo que Deus nos dá, tanto para alimentar a nossa vida, como os animais, as plantas, como também aquilo que alegra o nosso coração. Aquela coisa a mais, em 1 Coríntios 10:31, nós aprendemos que tudo o que nós podemos usufruir neste mundo, tudo o que nos alegra, tudo o que nós temos para o nosso bem, para o nosso sustento, temos que fazer de uma maneira muito especial. Ele diz bem assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Veja, os exemplos básicos estão aqui: comer e beber. Não é a coisa mais básica? Não é? É a coisa mais básica. Mas ele fala, outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Como é que um cristão, ele deve desfrutar das bênçãos, dos prazeres da criação? Como ele deve desfrutar de tudo aquilo que alegra o seu coração? Desfrutar para a glória de Deus, fazer para a glória de Deus, ter a consciência e gratidão em seu coração para, como o salmista, exaltar a Deus. O salmista está exaltando a Deus por sua bondade, por sua providência, pela alegria que Ele providencia. A mesma coisa temos que fazer agora, baseado nesse texto aqui. Comer ou beber, não importa o que fazemos, qualquer outra coisa, temos que fazer para a glória de Deus. Então, observemos aquilo que o Senhor nos ensina. E esses textos aqui eu quero aplicar ao nosso contexto, ao que nós podemos desfrutar de bom, do que nós já falamos aqui. Por exemplo, eu vou ler apenas para os irmãos. Provérbios 23, verso 20 diz bem assim: não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. É um churrasco, né? Vinho e carne, é um churrasco. É um churrasco, não é? Nós primeiro aprendemos que Deus providenciou o vinho para a alegria do homem, não é verdade? Para alegrar o coração do homem. Mas agora, o mesmo Deus que inspirou o salmista a dizer que o vinho foi criado para a alegria do homem, está dizendo, não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Não andem com os churrasqueiros da vida, né? Com as pessoas que vivem de festa em festa o tempo todo, que fazem da vida uma festa irresponsável, onde você só quer curtir, mas você não quer trabalhar, não quer ser responsável e principalmente não quer adorar, servir a Deus. Quer viver de festa em festa. Né? Será que essa palavra se aplica às pessoas que literalmente vivem de bar? Vivem no bar? Que aos domingos, no santo dia do Senhor, e não só para quem está no bar, mas para qualquer outro, não é? Se aplicam essa verdade se aplica justamente a pessoas que estão todos os dias, mesmo dia do Senhor, se encharcando de coisas que são prazerosas, mas se encharcando o tempo todo, não é? E olha o que ele fala, por exemplo, em Abacuque 2, verso 15. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Inclusive, essa verdade se aplica justamente assim. Ai daquele que realmente está empurrando cada vez mais isso para o seu próximo, que quer ver o seu próximo cada vez mais afundado nessa idolatria dos prazeres, e então poder contemplar a sua nudez, a sua vergonha, vê-lo descontrolado, sem saber o que está fazendo. Ai daquele que coopera com isso, que busca isso para os outros. Não é? Agora, esse texto realmente é formidável, e aqui eu quero fazer essas aplicações. Isaías 5, verso 11 a 12, que diz bem assim, ouçam com atenção. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se, e se esquentam com vinho até a noite. Ouçam com atenção. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Ouça que texto fabuloso, maravilhoso e tão claro, tão objetivo. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Lembre-se, o contexto aqui, não é? De festa, de coisas que alegram o nosso coração, de prazeres. O princípio é justamente para todos
que estão desfrutando das alegrias que nós temos no mundo, pela providência de Deus, e se entregando a isso. Ele está dizendo: ai dos que se embebedam e que se aquecem com vinho de manhã até a noite, que levantam cedo para isso. Apliquem isso à nossa realidade e aos prazeres que nós desfrutamos. Como cristãos, não estamos em bares caindo como bêbados, mas o princípio é aplicado a nós também, porque sem ter um vício em vinho ou em qualquer outra coisa nesse sentido, nós também desfrutamos de prazeres ao nosso modo. Nós também nos entretemos, assistimos séries, vídeos, jogamos videogame, fazemos um monte de coisa. Temos hobbies, tudo isso são coisas que nos alegram. O princípio é aplicado a nós. Porque muitas vezes nós podemos olhar para todas essas bênçãos que o Senhor nos dá, para alegrar o nosso coração, e tal como esses aqui, também ficarmos bêbados, embriagados nessas coisas. O que é uma pessoa embriagada, não com vinho, mas com outras coisas que dão prazer? Por exemplo, a pessoa que gosta de assistir bons filmes, série, pessoas que gostam dessa cultura pop, como nós gostamos. Como viver dessa forma, de uma maneira que não glorifica a Deus, que estejamos pecando, com ingratidão em nosso coração? Quando nós nos entregamos e preenchemos o nosso dia dessas coisas. Eu tenho que dizer o que o texto está dizendo para nós, o princípio claro aqui para nós. É plenamente possível que cristãos sejam completamente embriagados naquilo que eles gostam de fazer. Hobbies, prazeres comuns. Seja jogar bola, jogar videogame, assistir série, assistir desenho, tudo o que nós gostamos de fazer, não é? Pode nos escravizar. São prazeres, são coisas boas que, se nós não vigiarmos, estaremos completamente encharcados dessas coisas, escravizados a essas coisas. Agora, como eu refleti também, né? E perguntei até para minha família nessa semana, o que é que um bêbado ele alega quando ele está no outro dia de ressaca, né? Quem está de ressaca está doente, a sensação é terrível. Então veja, o que é que um bêbado diz que ele faz para curar a ressaca? Beber de novo. Não é verdade? O bêbado cura a ressaca, segundo as suas palavras, bebendo de novo. Aquele que está também embriagado com prazeres, não é? Ele vai querer curar a sua ressaca, o mau resultado que ele vai colher de uma vida espiritual fraca, que não consegue mais orar, nem ler a Bíblia, nem refletir na palavra de Deus, porque está tão entregue a um entretenimento que ele vai ficar bêbado por causa disso, encharcado por causa disso, que ele vai querer curar, não é? Essa dor na alma, essa fragilidade espiritual, fazendo de novo. Está se sentindo angustiado? Vai orar, vai assistir outra série, outro episódio, outro filme, jogar mais videogame. Está se sentindo mal, fraco, está com aquela angústia naquele dia, orar, ler a Bíblia? De jeito nenhum. O bêbado cura sua embriaguez bebendo de novo. Esse princípio é aplicado a isso também. Veja como é fácil nós simplesmente pegarmos a questão do álcool e condenar as pessoas. Não é fácil. Veja como é farisaico isso, não é? Nós não queremos, ou fingimos, na verdade, que o texto não tem um princípio aplicado de maneira geral, e pegamos apenas o próprio texto em si, que fala especificamente sobre o vinho, sobre o álcool, e condenamos os que se embriagam, mas nos embriagamos em outras coisas e não falamos nada. É fácil condenar assim. É fácil agir como um fariseu e dizer bem assim: você é um adúltero, tem que ser apedrejado, sendo que no meu coração eu sou um adúltero também. É muito fácil fazer isso. Mas o texto não nos deixa escapar, irmãos. A palavra do Senhor é viva e eficaz. É mais cortante do que a espada de dois gumes. Há coisas que nós fazemos que Deus nos deu por sua providência para o nosso bem, mas se nós não soubermos desfrutar dessas coisas, ficaremos embriagados, encharcados, escravizados a isso. E você quer saber se alguém é escravizado a alguma coisa? E pense na escravidão como algo emocional, viu? É algo puramente emocional, porque não há nada que te prenda. É emocional. Diga, não faça mais. Você quer ver crise de abstinência em cristão? Diga, domingo é dia do Senhor. Domingo é para ser santificado para Deus, que você vê nego espumando pela boca. Crise de abstinência, porque não pode passar um dia sem fazer tudo o que faz na semana. Se eu não fizer neste dia, se eu passar esse dia de domingo, o que? Culto,
Oração, leitura da palavra, descansar um pouquinho. Ah, que dia chato, que dia monótono. Eu tenho que fazer alguma coisa, Vou passar o tempo todinho fora do culto, assistindo, para que o dia passe logo, porque eu não posso viver sem essas coisas. Isso é sinal de embriaguez. E quando você fala, não, seja livre dessas coisas. Tenha um dia de descanso para a sua alma. Aproveite e flua no Espírito, busque a Deus. Parece a coisa pior do mundo. É você dizer para um bêbado, ei, meu filho, por favor, né? De vez em quando até que vai, mas você só vive bêbado, não é? Você é alguém que está entregue ao álcool, por que você tem que beber todo dia? Isso não deveria ser uma coisa feita para momentos, para ocasiões especiais, onde você bebe de maneira respeitosa, moderada, com consciência, para que você não seja prejudicado e nem envergonhe os outros? Não deveria ser assim? Isso é conversa fiada, você é um tolo. Eu gosto assim, de beber até cair. E há cristãos que não conseguem lidar bem com as bênçãos que Deus providenciou de alegria, de prazeres para nós, e acabam fazendo a mesma coisa com a sua própria vida. Se a pessoa fala, meu irmão, você tem orado, você tem buscado a Deus, tem meditado nas Escrituras. Ah, sabe como que é, pastor? O tempo é corrido. Mas não falta tempo para assistir série. Para assistir um bom filme não falta tempo. Veja, eu jamais vou condenar essas coisas. São prazeres que Deus nos deu, são coisas boas. E nós vamos sempre fazer. Mas quando essas coisas começam a afetar nossa vida espiritual, quando começamos a perceber, quando uma pessoa que tem juízo, não é? Ninguém é bobo. Você sabe quando você está, por exemplo, consumindo uma bebida alcoólica, você percebe, tomando um vinho com sua família, com seus irmãos, em uma confraternização da igreja, você está ali com seus irmãos e você está aproveitando, celebrando com seus irmãos, você sabe até onde você aguenta, você sabe quando aquilo pode te fazer mal. E pelo Espírito Santo você tem força assim para poder dizer não. A mesma coisa se aplica, irmãos, ao que nós fazemos em nossa casa, em nossas diversões. Nós não podemos nos entregar a isso, porque isso é escravidão. O texto fala, ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com vinho até a noite. Ou seja, a pessoa levanta o dia e a primeira coisa que ela vai fazer é isso, e ela passa o dia todo fazendo isso, e ela é embriagada com isso, ela se preenche disso até a noite. Ela dedicou um dia todo de adoração, porque o que ela fez foi um culto. E diga-se de passagem, muito mais dedicado ao Senhor. Algum pastor que ouse dizer, vamos passar um dia inteirinho adorando a Deus, eu duvido. A igreja fecha, o pastor leva uma pizza dos irmãos, mas ninguém vai fazer isso. Agora diga, vamos fazer uma maratona de série. Vai todo mundo. Quem não estiver trabalhando, vixe, vai ser o dia todinho, não é? Quando terminar a série, a maratona, não é? Das temporadas inteiras, de toda a série, 10 anos em um dia, só de temporadas para você. Quando terminar, você nem consegue mais sentir o seu corpo, não é? Nem consegue mais sentir o seu corpo, porque o sangue se juntou em algum outro canto que você nem sabe. Sumiu. Isso é idolatria. Isso é não desfrutar da maneira correta das bênçãos que Deus nos deu. E quanto mais se embriagam com essas coisas, mais se quer se embriagar. E é por isso que, para algumas pessoas, irmãos, entendo, mas é inadmissível que um cristão que diga que tem o Espírito Santo de Deus diga que ler a Bíblia é chato. Isso é sinal de doença, porque não tem sentido isso. A Bíblia não foi um livro feito para teólogos. Deus nos deu um livro para todo o povo. A mensagem da Bíblia não é difícil de entender. Deus é tão bom para nos instruir na sua palavra que Ele nos deu um livro que não é difícil de entender. Não é. Além de ter nos dado um livro assim, com a nossa própria linguagem, Ele nos deu pastores, nos deu os mestres, para nos ajudar também na compreensão. Como é que alguém pode dizer que ler a Bíblia é chato? Isso é sinal, não é, de que essa pessoa está se embriagando. Se embriagando. Porque fazer uma coisa tão simples, que é ler a palavra de Deus, que é manter uma vida devocional, é algo tão pesado, tão difícil, tão ruim. Pessoas cristãos que leem livros diversos, de ficção, mas quando fala da Escritura Sagrada, não consegue ler. Qual o sentido disso, irmãos? Isso é um sintoma ruim. É uma das provas de que quando uma pessoa não está entendendo bem o propósito dos prazeres na vida, acaba se entregando a esses prazeres. Nós temos que desfrutar dessas bênçãos com gratidão em nosso coração.
com gratidão em nosso coração. Ele fala: harpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas. Tudo isso tem. Ele diz: frutos são coisas boas, não é verdade? Mas ele fala: mas não se importam com os atos do Senhor. Com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Quem se embriaga em qualquer tipo de prazer, seja entretenimento, qualquer coisa, seja música, filme, série, não importa o quê. Quem se embriaga, seja o amor pelos esportes, não importa. Tudo que nós podemos fazer, que é alegre, que é prazeroso para nós, se nós nos embriagarmos com isso, nós esqueceremos do Senhor. É o que o Senhor está dizendo aqui. Eles fazem tudo isso. Eles se entregam a essas coisas. E o que acontece como resultado? Mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Não atentam para a obra que as suas mãos realizam. O que o salmista está fazendo? Totalmente ao contrário. Ele está atentando para as obras das mãos de Deus. Ele está olhando para os prazeres que Deus nos deu nesse mundo. Os prazeres da vida. Está dizendo: Deus, Tu és o Todo-Poderoso que nos dá mais do que nós precisamos. É o Senhor que providencia tudo o que é necessário para o nosso corpo, mas também nos alegra o coração com coisas boas. A glória pertence ao Senhor. Eu não vou ser escravo dessas coisas, antes eu vou glorificar a Deus com esses bens que Ele nos deu. Essa é a visão correta e bíblica da vida, da existência. É como um cristão, ele pode desfrutar da cultura. E eu digo aos irmãos, para que nós possamos pensar sobre isso: se você tem a mente de Cristo, se você é de fato alguém regenerado pelo Espírito Santo, se a cosmovisão do Senhor está em você, por sua palavra, eu posso dizer a você que, como um cristão, você tem condições de desfrutar dos prazeres deste mundo, de desfrutar de arte, de tudo mais que você vê, que é produzido de bom no mundo, de uma maneira muito mais profunda do que o ímpio tem. Porque você pode enxergar a bondade do Senhor em tudo que você está vendo, e o ímpio não faz isso. Você pode entender propósito muito mais profundo, muito mais intenso, porque você é crente, porque você está em Cristo, porque o Senhor molda a sua vida com sua palavra. Podemos desfrutar a vida de uma maneira muito mais gloriosa, não é? Muito mais grata, dando graças a Deus, glorificando a Deus, como o salmista está fazendo aqui no Salmo 104. Devemos então, irmãos, desfrutar com gratidão. É assim que nós aproveitamos os prazeres que Deus nos dá nessa vida, fazendo para a glória dEle, reconhecendo o seu favor, a sua bondade em nossa vida. É dessa forma. É por isso que o salmista, ele inicia o salmo dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e começa a narrar a criação, a providência. E ele conclui dizendo, do verso 31 ao 35, dizendo: a glória do Senhor seja para sempre. É a Ele que Ele exalta pelos benefícios da criação. É a Deus. Ele fala: exulte o Senhor por suas obras. Os embriagados não atentam para as obras das mãos de Deus. E o salmista está dizendo totalmente o contrário: exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra Ele a faz tremer, toca as montanhas e elas fumegam. Ou seja, Ele reflete nas obras de Deus. Ele pensa nas obras de Deus. Como é que pode ficarmos impressionados com uma cena construída em computadores de um filme e olharmos para a verdade de que Deus, não por meio de computadores, mas por seu poder, ordenou e o mar se abriu, e não ficarmos impressionados com isso? Como é que pode uma cena, e eu sei que nos impressiona, mas como é que pode uma cena de um filme bem feito, bem construída, com a técnica maravilhosa da informática, com um 3D realmente impecável, nos deixar boquiabertos e suspirando e olhar para a palavra de Deus, o relato da palavra que não nos mostra uma peça, uma obra de arte, mas a verdade mostra o poder do Deus Criador, abrindo o mar, curando pessoas, fazendo milagres maravilhosos, nos criando, não nos impressiona? Temos que pensar sobre isso, irmãos. O salmista continua dizendo, ele fala: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia.
Essa deve ser a nossa atitude diante de tudo que Deus tem criado para nós. É assim que, como cristãos, podemos desfrutar das bênçãos, das alegrias, dos prazeres que o Senhor dá a nós por sua misericórdia. Eu quero concluir essa pregação, irmãos, lendo o texto de Apocalipse 21, verso 1, não é? A 7. Vou citar também aqui outros textos. Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 a 7. Eu quero ler esse texto. Porque o Deus que nos revelou sua vontade, o Deus que nos dá a bênção de termos prazeres neste mundo, é o Deus que promete que será ainda melhor, incomparavelmente melhor, quando Cristo vier. Apocalipse 21, verso 1 a 7. No dia em que você quer saber o que é viagem no tempo? Não é? Então vamos para o futuro agora. Vamos observar pela fé aquilo que Deus revelou que vai acontecer quando nós pudermos ver novos céus e nova terra. Apocalipse 21, verso 1 a 7 diz bem assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Essa é a glória. É nesse dia que haverá o maior prazer. Agora eu volto lá ao texto de Ezequiel, aliás, de Jeremias 31, como nós tínhamos lido no início, Jeremias 31, que fala justamente sobre esse dia, não é? E verso 12, Jeremias 31 e verso 12. Que é justamente o texto que nós lemos no início, que fala sobre o novo céu e nova terra, sobre a alegria, sobre os prazeres que não terão fim quando estivermos lá na presença do Senhor. Diz bem assim, Jeremias 31, verso 12: Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria, por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Isto é, nunca mais haverá tristeza. O Salmo 16, na última estrofe, nos diz bem assim, no verso 11. Veja. Na tua presença, olha, ele fala bem assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Essas são as promessas de verdadeira alegria e prazer que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele prometeu a nós: eu vou preparar lugar para vocês. Quando eu vier, quando eu for preparar lugar para vocês, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, e sejais vós também. À destra de Deus há delícias perpetuamente. Temos do Senhor as bênçãos de hoje, por sua bondade. Mas naquele grande dia, irmãos, os prazeres reservados para o povo de Deus, nós não podemos nem descrever. Fiquemos boquiabertos por causa disso. Nos alegremos já agora por causa disso, porque em Cristo Jesus desfrutaremos na eternidade das maiores alegrias. Amém. Graças a Deus.